As estratégias de guerra usadas pelo exército romano foi um dos principais pilares para que o Império Romano conquistasse tudo o que conquistou. O motivo das estratégias terem dado tão certo é o fato de que para cada inimigo o exército romano criava ou utilizava uma estratégia diferente. Personalidades como Vergésio defendia a ideia de que algumas tradições do exército, como a disciplina e o exercício das armas, eram o que permitia o sucesso no campo de guerra. Essas tradições ainda são existentes nos acampamentos de exércitos atuais. Elas são como algo hierárquico que deve ser mantido para que se possa alcançar o sucesso militar. Apesar de estarmos vivendo em um período histórico de poucas guerras entre países, o estudo e o aprimoramento de estratégias ainda se faz parte do cotidiano militar, para que, caso surja um conflito, o exército esteja preparado e com vantagem em relação ao seu inimigo. O exército romano foi o primeiro exército profissional do mundo, ou seja, ser um soldado era considerado uma profissão, e eles ganhavam por isso. Essas medidas foram adotadas por Caio Mário, que declarou que as armas utilizadas no exército deveriam ser cedidas pelo Estado, o que anteriormente não era verdade. Anteriormente, os soldados teriam de pagar pelas próprias armas. Caio Mário também ofereceu um pagamento aos soldados, por isso eles eram considerados profissionais. Então, o exército romano podia também ser dividido em três classes, entre aspas, divididos basicamente por conta de idade e experiência do soldado. Então, na linha de frente vinham os Astati. Esses eram jovens, inexperientes, e por isso não atacavam primeiro. No segundo bloco vinham os príncipes. Esses eram mais experientes, principalmente pessoas de meia idade. Haviam também os Triarri. Esses eram muito experientes. Alguns já haviam participado de outras guerras. E por isso ficavam por último. Porque pense, se todas as outras linhas de frente já foram levadas, os Triarri tinham a função de meio que meter um medo dentro do inimigo. Porque toda a experiência deles conseguia ser convertida nisso no inimigo. Eles sabiam o que fazer naquele momento. O exército romano, dentro das classes, havia pouca cavalaria, porém muita infantaria. Isso porque a cavalaria servia apenas de suporte para a infantaria. Diferentemente, por exemplo, do povo mongol, que se baseava especialmente em ataques pela cavalaria juntamente aos seus arcos.
Bom, então agora eu vou falar de uma das estratégias militares romanas, e uma delas que foi muito usada foi o testudo, que pode ser chamada também de tartaruga, e ela era utilizada pelos soldados romanos e tinha caráter de defesa. E esta foi uma das táticas mais famosas do exército romano. Os soldados usavam seus escudos para formar uma concha semelhante a uma tartaruga, por isso também pode ser chamado de estratégia tartaruga, que agia como uma proteção contra os mísseis que chegavam. Consistia em dispor os escudos bem juntos uns dos outros, formando um teto com eles, visando a proteger os legionários de ataques com projéteis por cima e pelos lados. Essa formação tinha pouca mobilidade, porém seu poder defensivo era muito bom e eficaz. Na formação testudo, a primeira fileira de homens, excluindo possivelmente os homens das laterais, segurava seus escudos aproximadamente entre a altura de suas canelas até seus olhos, para cobrir a frente da formação. Os escudos eram erguidos de uma maneira em que eles representavam uma parede de escudos para todos os lados. Os homens nas fileiras traseiras colocavam seus escudos sobre suas cabeças para proteger a formação por cima, equilibrando os escudos em seus capacetes, sobrepondo-os. Este era o plano de formação, e por essa razão recebeu o nome de testudo, como referência à sua força e ao excelente abrigo que proporciona. A formação era usada de duas formas: ou eles se aproximavam de algum forte para tomá-lo, frequentemente possibilitando até que alguns homens escalassem os muros, ou algumas vezes, quando eles estavam cercados por arqueiros, eles se aproximavam. Até mesmo os cavalos eram ensinados a se ajoelhar ou deitar, e, portanto, causavam a impressão ao inimigo de que eles estavam exaustos. Então, quando os inimigos se aproximavam, eles se erguiam repentinamente e os aterrorizavam. O fogo grego foi uma tática muito usada pelos romanos. No século 7 d.C., os romanos desenvolveram uma arma tática criada pelo engenheiro sírio. A arma era tecnicamente um fogo líquido que poderia queimar quando flutuasse na água. Um combustível era liberado pela arma, ateando fogo em navios inimigos, ajudando os romanos em suas batalhas navais. Escritores contemporâneos dizem que o fogo grego podia ser combatido por areia e vinagre forte, porém o processo de fazer esse fogo permaneceu um segredo.